Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estamos começando. O Timão é finalista do Campeonato Paulista, o primeiro, aliás. Espera agora por Palmeiras ou São Paulo. Corinthians venceu o Santos por 2-1. O Santos sem Neymar. O Corinthians com algumas mudanças no time. E a gente vai falar sobre isso. Vai projetar a quarta-feira. Provavelmente não, com certeza, né? A comissão técnica ganhou uma sobrevida no cargo e o time jogou bem. E tá virando essa loucura, né? De um time no Campeonato Paulista e outro na Libertadores. Quarta-feira a gente vai ter uma ideia, né? De se isso tudo acaba definitivamente na Libertadores ou se o Corinthians consegue uma epopeia a ponto de entrar na fase de grupo. Será? Vamos falar sobre tudo isso, sem falar desse Corinthians finalista, o Ramon que mudou o time com o Ranieri, sacando o Breno Bidon. Vocês sabem, né? Eu sou muito fã do Breno Bidon e logo que eu vi a escalação eu fiquei pistola, assim, eu não gostei muito, porque eu falei, tem que sobrar sempre pro menino, né? Sempre acaba sobrando pro garoto. E eu acho, já falei para vocês, que naquele jogo em que ele acabou indo mal, ele foi muito prejudicado pelo sistema. Mas depois, olhando a formatação em campo, eu entendi o que aconteceu. O Ranieri foi o trunfo do Ramon no jogo. Não exatamente pelo Ranieri em si, mas pelo que o Ranieri representa e o que ele entrega. Então, daqui a pouco, né, pode ser pelo Ranieri, sim. Mas eu digo assim, a entrada do Ranieri, ela facilitou algumas coisas. De novo, o Corinthians teve problema na bola aérea defensiva. De novo, enfrentou alguns problemas que não pode. Mas, assim, vamos lá, né? O Corinthians foi dominante praticamente o jogo inteiro. Se o Neymar estivesse 100%, não sei o que poderia ter acontecido. É um jogador da jogada individual, do diferente e tal. Agora, o Corinthians foi muito superior. Muito superior. Vocês lembram assim de alguns milagres do Hugo, alguma pressão que o Santos tenha promovido? Toma um gol como sempre toma, né? Depois até ajustou no segundo tempo e eu vou falar sobre isso, porque o Corinthians é impressionante, né, cara? O jogo controlado e tal, daqui a pouco, bola aérea, sempre o problema, né? Numa falha de posicionamento ali do Félix Torres e o Martínez, né, que é um baixinho, mas a questão ali, eu já falei para vocês, não é individual. A gente vai cobrar do Gustavo Henrique, que tem 2 metros de altura, a gente vai cobrar do Félix Torres, a gente vai cobrar do André Ramalho, a gente vai cobrar do José Martínez, que estava na cobertura ali com o Tiquinho Soares. Todo mundo vaza na defesa do Corinthians. Então isso é sistema, né, gente? Isso é sistema. Não é treinado isso? Isso tem que ser treinado. No segundo tempo melhora justamente porque o Ranieri baixa. O Ranieri é um cara híbrido, né? Ele é um cara que funciona de primeiro volante, mas no segundo tempo, como era natural, o Santos propor um pouco mais o jogo, buscar mais o ataque e tal. O jogo único ele tem disso, né? Ele permite com que o adversário, mesmo com o empate, ele não fique lá atrás. Porque não adianta, né? Você vai se submeter a ir para pênaltis, você vai se submeter ao que o jogo pode oferecer. O que acontece? Eu vou para cima aqui porque eu vou tentar resolver nos 90, senão eu tô morto, senão eu tô fora. E aí o Santos vai um pouco para cima ali e tal, e o Corinthians cria um bloqueio à frente da sua defesa, dentro da área, basicamente, né, com a chegada do Ranieri, uma linha de 5, em que o Santos não conseguia entrar, muitas vezes em arremates que explodiam na defesa, porque tinha um muro, muito por conta da presença do Ranieri. E aí, o Ranieri baixado, né, para essa linha de 5, para um terceiro zagueiro, o Martínez faz essa função de se desdobrar ali, porque ele tem pulmão para isso, né? Diria um amigo meu que ele tem até 2 pulmões, né? Corre tanto que parece que tem 2 pulmões. Todos temos 2, né? Mas o do Martínez parece um pouco mais, né? Com um pouco mais de fôlego. E aí o que eu estava falando na escalação inicial, o que ele faz? Ele joga o Carrilho lá para a esquerda. Na verdade, o Carrilho, ele também é um ponto central desse Corinthians do Ramon, porque ele é meio que o elo. Se vocês perceberem o Carrilho, ele é o cara que começa praticamente a construção da jogada. A partir da bola sair dos pés do Ranieri ou do próprio Martínez, eles sempre procuram o Carrilho. E assim, teoricamente, num desenho inicial, o Carrilho está lá pelo lado esquerdo, no vértice do losango. No lado direito ele coloca o Martínez, que vem jogando bem nessa função, que é um cara que ataca o espaço combinado com o Mateuzinho, muitas vezes aparece como ponta. Só que ele volta também por dentro ali para poder fazer a marcação e a recomposição, já que o Escobar sobe muito, né, o lateral esquerdo do Santos, e o Guilherme também cai por aquele lado. Então você precisa fazer uma dobra ali. E aí você tem uma dobra de volantes.
Você tem o Ranieri, né? E aí você tem o Martínez por aquele lado e com o Mateuzinho também você tem uma triangulação ali defensiva. Do lado do esquerdo do Carrilho, o Carrilho ele não fica só do lado esquerdo. Ele vem buscar o jogo, ele pega e carimba a bola no círculo central, ele começa a construção girando a bola pelo lado direito, ele enxerga o Garro muitas vezes. Então o Carrilho é esse cara que normalmente atua pelo lado direito com o Bidon do lado esquerdo. Por isso que eu entendi a ideia do Ramon de fixar o Ranieri ali como primeiro homem para poder baixá-lo para a primeira função com o Martínez na direita e o Carrilho na esquerda e o Garro na ponta do losango, o Memphis e o Yuri lá na frente. Então esse foi o sistema tático do Corinthians e por isso a ausência do Breno Bidon, por entender que assim, com o Ranieri e Martínez, ele teria mais poder de marcação. Então, gente, eu preciso entender até porque deu certo, tá? Por mais que eu goste do Breno Bidon, por uma questão mais técnica, né, de que o Bidon tem mais a bola no pé, tem mais a construção, ele entrou no segundo tempo justamente para oferecer isso. Mas eu preciso entender que depois até porque ele não tinha o Martínez, né? Depois daquela peneira que foi o Corinthians na Libertadores diante do Barcelona, ele precisou dar uma fechada na casa, né? E não sei se ele tinha informação de que o Neymar estava fora. Acho até que o menino Bom Tempo jogou bem. O Tassiano já é um cara de outra característica. Depois ele tira o Bom Tempo no segundo tempo para botar o Roleiser, né? O Benjamin Roleiser, o jogador argentino que está entrando aos pouquinhos. Depois entra o Barreal também. O Caixinha tentou alguma coisa no desespero, mas a verdade é que o Corinthians dominou o jogo, e muito por conta dessa estratégia do Ramon. É curioso. A gente começava o jogo com o Ramon apendurado, assim, ó, de novo, como aconteceu em várias vezes desde o ano passado. Mas chega um jogo em que ele dá uma mexida e ganha uma sobrevida. Tomara, eu juro para vocês que eu estou torcendo por isso. Tomara que o Ramon reinvente este Corinthians na Libertadores na quarta-feira, crie um modelo tático cinematográfico, estratégico, maravilhoso, e ele consiga meter um 4-0 e classificar para a fase de grupos. Mesmo que a gente entenda, eu entendo pelo menos, e muitos de vocês, de que o Ramon não é técnico para o Corinthians, tomara que ele construa essa sobrevida. Porque, acima de tudo, está os interesses do clube. Então, se ele conseguir classificar o Corinthians para a fase de grupos, bom, ali na frente a gente pensa o que a gente faz. E aí ele vai ter méritos por isso também. Eu critico quando vai mal e elogio quando vai bem. Às vezes os caras reclamam disso, né? Poxa, quando vai mal você critica, quando vai bem você elogia. E isso, na minha humilde opinião, é coerência, né? Eu não posso me abraçar numa tese. Eu não posso aqui me abraçar numa certeza, numa verdade definitiva e dizer, não, o Ramon ele é péssimo, ele é ruim e ele não vai dar certo. Mas aí quando ele faz um jogo bom por influência dele, né, não é uma coisa ao acaso que, enfim, jogou mal e acabou ganhando. Não, ele conseguiu, diante dos erros lá em Guayaquil, ele conseguiu entender o que fazer, o que era preciso fazer e ele fez. É verdade que ele estava com o Ranieri machucado um tempo, o Martínez também ficou fora lá e tal, ele não tinha peças, agora ele teve. E com essas peças ele conseguiu montar um modelo tático a ponto de vencer o Santos. Vai conseguir montar um sistema para não tomar gols, porque hoje ele tomou, né? Não tomar gols e fazer 4, ou pelo menos 3, né, diante do Barcelona na quarta-feira, é muito difícil mesmo. Talvez seja improvável, mas assim, o torcedor tem que acreditar. E mais do que o torcedor, os caras que estão lá dentro. Porque se os caras que estão lá dentro não acreditarem, aí a gente vai para casa, né? Aí a gente pega a nossa malinha e vai embora. Porque o primeiro jogo foi terrível. E o Corinthians eliminado, daqui a pouco faz um grande jogo e acaba eliminado, os caras sabem que a eliminação ocorreu por conta do primeiro jogo. Um primeiro jogo, assim, lamentável, inexistente, um dos piores, se não o pior que eu vi com a camisa do Corinthians, assim, na história. Não estou dizendo que é o pior jogo da história do Corinthians, mas eu estou dizendo que eu vi, né, que eu tenha visto, pelo menos nos últimos tempos. Porque foi muito mal, né? Muito mal no aspecto anímico, no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto tático, porque o Ramon foi mal também. As escolhas foram ruins, as escolhas não deram certo, os jogadores não estavam bem, enfim, uma salada. Rapaz, tá quente aqui. Mas enfim, 12, 13 mil pessoas aqui, muito obrigado pela moral que vocês sempre me dão. Tô vendo entrar muita mensagem aqui, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, tem um negócio que é triste pro torcedor do Santos, né? Cara, o Neymar não estar nesse jogo é um negócio, assim, lamentável. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele teve um desconforto, se ele teve uma lesão, mas ficou muito, mas muito claro que o Neymar só foi para campo para causar, para gerar
uma dúvida, para gerar daqui a pouco, né, uma situação com o adversário, para provocar um pouquinho, para ir lá reclamar com a arbitragem no intervalo como ele fez, para provocar a torcida, para provocar o Memphis, para ter a liderança que provavelmente ele tem no vestiário, no pré-jogo, aquela coisa toda, só para isso. Porque quando ele não aquece junto dos outros jogadores no intervalo, porque ali, bom, ok, ele não começa o jogo, tá 100%. Não é que ele não estava 100%, o Neymar não tinha condição de jogo. O Neymar não tinha condição de jogo. Quando tá 2-1 pro Corinthians, e um golzinho levaria para os pênaltis, e o Neymar não entra com 97 minutos de jogo, bom, tá claro que ele não tinha condições de jogo. Talvez, se o Santos empata o jogo e a decisão vai para pênaltis, vocês sabem que o Neymar é talvez o melhor batedor de pênaltis do mundo, né? Ele desloca o goleiro na... Ia ser bacana ver esse duelo, né? Porque o Hugo é um puta pegador de pênaltis. Será que o Hugo ia esperar até o último instante? Porque é o que o Neymar faz, né? O Neymar espera até o último momento, quando o goleiro toma a decisão, ele desloca. Só que ele desloca sem muita força. Ou ele iria mudar a cobrança por ser o Hugo, sei lá. Então o Neymar é muito bom batedor. Então mesmo que daqui a pouco o cara não tá conseguindo correr, bater um pênalti, talvez ele conseguisse, né? E aí você tem aquela abertura, né, dos pênaltis, pelo menos um gol garantido. Talvez, não tô nem decretando isso, mas talvez ele entrasse se o jogo fosse para as penalidades. Mas que loucura, né? O torcedor do Santos que sonhou com o Neymar volta e tá tudo certo, e estava recuperando o Santos, e classificou o Santos muitas vezes, e estava sendo definitivo, decisivo, simplesmente no jogo mais importante do time. No jogo, não tinha outro jogo, gente. Não tinha. O que o Santos disputa? Tem Copa do Brasil e tal, mas esse era o jogo importante. Esse era o jogo que o Santos poderia chegar até uma final de Paulista, e o principal jogador não joga. E aí tem um monte de piadinha aí, por conta do carnaval, aquela coisa toda. Não posso acreditar nisso, né? Mas assim, tem alguma coisa que foi mal planejada. Porque você tem uma sequência ali que ele não descansou. Ele começou a jogar, todo mundo pensava, mas vai jogar de novo. Bom, tá bem, né? Tá bem, tudo bem, bora. O Santos tá precisando dele. Mas nem entrando no segundo tempo, né? Ele foi jogando titular todos os jogos. Aí nesse jogo o cara não tá. Mas não é que ele não tava. Não é que ele tava com. Ele não tava. Ele simplesmente completamente fora. Então, assim, isso ali. E olha que ele provocou, né? Olha que ele chamou o jogo, provocou o Memphis, provocou todo mundo. Eles estão mais com medo de mim do que eu deles, não sei o quê. Ajuda aí, né? E aí o Neymar hoje. E o Santos sem o Neymar, vamos combinar, né? Ok, é um time que tem alguns bons valores. Esse Benjamin Rolês eu acho muito bom jogador. O próprio Barreal, acho que foi bem no Cruzeiro, acho que pode ajudar. O Guilherme é o artilheiro do Paulistão. O Soteldo começou a fazer por dentro, né, onde ele tem mais dificuldade, porque aí é muito mais fácil, né? O João Paulo Sampaio do Palmeiras fala sobre isso. É muito mais fácil você criar pontas do que meias, porque por dentro o caminho é mais complicado. Na ponta, você tem às vezes um jogador, no máximo dois e tal, então às vezes você consegue ter mais vantagem, né? Onde o Soteldo se cria muito pelos lados. Quando ele cai por dentro, fica um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil, porque ali a marcação do Corinthians não deixou ele se criar. Então, assim, prejudicou todo mundo, prejudicou todo o sistema, e o Santos não conseguiu fazer um bom jogo. O Corinthians é muito forte em Itaquera, isso eu não preciso dizer. E esse jogo de quarta-feira, gente, fosse um 2-0, eu ainda diria que o Corinthians está muito no páreo. Muito no páreo. O 3 é que dificulta tudo. Porque assim, cara, porque o 2-0, um gol cedo, o Corinthians jogando em casa, um gol cedo já, você já volta pro jogo, entendeu? Agora, com 3, mesmo que você faça um gol cedo, você tem uma montanha para subir. E do outro lado tem um adversário que se mostrou muito competente, né? Tomou 4-0, inclusive, nesse final de semana do Del Valle, sem vários jogadores, né? Ficou com um a menos desde os 10 primeiros minutos, mas, mano, o Del Valle meteu 4 nesse time aí, do Barcelona de Guayaquil, meteu 3 no Corinthians, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi um jogo completamente fora do esquadro, fora do planejado, esse jogo de ida lá em Guayaquil. Só que não adianta nada, né? Tem 3 no lombo para reverter. Então é muito difícil, a gente vai projetar esse confronto aí também. Não adianta, o torcedor vai ter que acreditar e, como eu disse, especialmente os caras lá de dentro. A gente já viu reversões acontecerem, né? O próprio Liverpool com o Barcelona, o próprio Barcelona com o PSG. Tem histórias aí, né, no mundo da bola que contam essas viradas. E se o Corinthians conseguir uma virada dessas, meu amigo, aí
Aí o que que eu vou dizer? Aí eu desisto, né? Eu falei, eu vou falar pro Ramon e pro Emiliano, falando, cara, vocês gostam de emoção, né? Só que aí é muito louco isso, gente. Dependendo do que acontecer na quarta-feira, o Corinthians tem 2 finais de Paulistão contra Palmeiras ou São Paulo. Só que um jogo entre os dois da seleção, né? Então vai parar 2 semanas aí o campeonato, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. O Corinthians garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista de 2025 ao vencer o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena. Yuri Alberto foi o destaque do jogo, marcando um dos gols do Timão. Neymar, que recentemente retornou ao Santos, começou a partida no banco de reservas devido a dores na coxa esquerda. O técnico Pedro Caixinha optou por preservá-lo. Com a vitória, o Corinthians avança para a final do Paulistão de 2025 e aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam na outra semifinal. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.